salve! Sou Michel Iachini, quero compartilhar um pouco aqui como é que foi meu processo aí durante esses tempos de pandemia, desde desse improviso de criatividade aqui em casa com luzes aí nos baldes e tudo mais, e até mesmo para falar um pouco do meu processo de escrita, né, como escritor. Eu venho muito de uma prática ligada ao encontro com as pessoas, de estar sempre em contato com quem eu leio e com quem está me lendo, principalmente por causa dos saraus. Então, assim, essa limitação me fez também se aproximar muito mais dos livros, assim, os livros, né, que estão aqui, muitas leituras que eu fiz nesse período, foi um grande aliado, assim, em alguns momentos de solidão ou de tristeza ou das euforias, porque tudo foi um misto de emoções, assim. E mesmo aqui em casa que a gente estava, né, no momento de receber uma criança pequena, né, como a Inaê, a gente então teve que também ter toda uma reorganização com o tempo, mas mesmo assim, sempre que sobrava um tempinho, a gente se organizava aqui e eu procurava focar na leitura. Isso me ajudou também a buscar outros temas, assim. Eu desfoquei um pouco de ler ficção, de ler poesia e fui ler temas como morte, como afeto, o bem viver, assim. Eu acredito que isso me ajudou também a pensar como eu estava caminhando nesse período, o que eu estava me alimentando, o que eu estava me hidratando, e isso fundamentou a minha escrita. E aí eu quero mostrar um pouquinho de um texto que eu escrevi durante a pandemia aí, e que também acabei divulgando na internet, que foi uma das aliadas aí para fazer existir o trabalho. O dia em que a morte se foi. Entre tantos desesperos, sensação de incapacidade, esse misto de raiva e tristeza modulando os dias, embolorando o ar, chego a suspeitar que a morte nos deixou. Isso que está acontecendo agora pode ser qualquer outra coisa, até parecida, mas morte é que não deve ser. Morte é um ser ágil e cruel, mas normalmente nos permite um velório, um choro fúnebre, uma despedida digna, um punhado de terra sobre o caixão. Morte não é invisível como esse troço de agora, pois sempre nos ofereceu o espanto, seja em que circunstância for. Isso de agora só pode ser outra coisa. Morte é que não é. Morte é tão parte da gente que chega a ser ingênua comparada a tudo isso que está acontecendo. Toda morte antecipa um renascimento, mas essa desilusão, desencantamento e medo que reinam agora entre nós só pode ser outra coisa. Admito que, apesar do medo, eu mesmo pratico uma boa parte de descrença sobre a morte. Seja quando furo a quarentena, quando fico indignado com as pessoas, ou quando deposito a certeza que a solução ou a culpa disso tudo se deve a um só genocida ou a um só salvador. Quando desconsidero que essa situação também depende das minhas escolhas e das minhas colheitas. A morte só me pediu para parar um pouco, mas muitas vezes eu preferi desacreditar da sua grandeza. Por isso eu desconfio que a morte simplesmente nos deixou a própria sorte, sem avisar para onde foi ou mesmo quando voltará.